Senhor nosso Deus, nosso Pai, te dou graças, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te adorar cada dia mais, ó Deus, cada dia mais andar nos teus caminhos, ó Deus. Senhor, abençoa essa manhã, esse culto que se inicia, essa pregação, esses louvores, ó Deus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com os nossos corações transbordando da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Oh
Teu
sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falou. Quem quer que nessa manhã aqui o Senhor pode fazer outra vez aquilo que Ele fez no passado? Você pode dar glória a Deus? Então, eu convido você a declarar comigo: já vi mover montanhas, e Ele fará outra vez, amém? Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abrir no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez, a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Hoje eu quero me lembrar, o meu Deus não falhará. Hoje eu quero me lembrar que o meu Deus não falhará. Seja louvado, Senhor, seja adorado. Em Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu poderia dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja luz na minha casa, para que haja aquecedor, para que haja ar-condicionado, para que haja café da manhã. Eu gosto de falar sempre isso, porque às vezes a gente tem algum conhecido que não é cristão, que não é evangélico, e fala: você para que contribuir na casa do Senhor? E eu falo para ele: para sua casa estar em pé, para minha casa estar em pé, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o aquecedor, eu tenho que deixar a geladeira cheia. E na casa do Senhor a mesma coisa, que é para nós. Deus não precisa de café da manhã, Deus não precisa de luz, Deus já é luz. Deus não, ontem estava tão quente, graças a Deus a nossa igreja tem um ar-condicionado, e tudo isso é feito com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A casa do Senhor é mantida em pé. E além de tudo isso que é para nós ainda ajudamos os nossos irmãos que estão no campo. Nós ajudamos os nossos missionários. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nós ajudamos os nossos irmãos. Então, esse versículo em Malaquias 3:10 nos lembra isso: trazer todos os dias uma casa do tesouro. Como o pastor já disse, a gente pode continuar contribuindo online, pelo Vemo, pelo website da igreja, pelo Zelle, e hoje nós vamos passar a salva em nome do Senhor Jesus. Mas vamos orar já e agradecendo por isso. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque a nossa igreja ouve a tua ordem, que é trazer todos os dias uma casa do tesouro. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa igreja está de portas abertas, a nossa igreja está em pé. Ajude-nos, Senhor Deus, a ajudarmos o nosso próximo, a ajudarmos, Senhor Deus, aqueles que necessitam.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos vir à tua casa e nos alimentar espiritualmente. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Deus que habita em nós é um Deus perfeito. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Totalmente
depois nós vamos ler o verso 13. Diz o seguinte: o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Verso 13: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Feche os seus olhos. Pai, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui agradecidos, Deus, pela oportunidade. Como cantamos nessa manhã, estamos dispostos, Senhor, a nos humilhar diante de Ti, colocar o nosso coração diante do Teu altar. Te celebramos com as nossas palavras, Te celebramos com as nossas canções. E nessa manhã, Senhor, fala o nosso coração. Nós estamos aqui, nós somos Teus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, eu levanto minhas mãos sobre a vida do Teu povo nessa manhã. Começar em mim, que nada, Senhor, nem físico, nem espiritual, possa impedir que a Tua palavra chegue, Senhor, no nosso coração, ache morada, crie raiz, produza frutos, Senhor, que glorificam o Teu nome. Passa, Espírito Santo, sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Invocamos a presença do sangue de Jesus. Ó Deus, e que este lugar, nessa hora, Senhor, que já é Teu, que a nossa mente e o nosso coração sejam consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há mais ou menos um mês atrás, eu saí com uma amiga, nós fomos tomar um café e eu conversei com ela, não está aqui nessa manhã, mas eu conversei com ela a respeito dessa passagem e de como o Senhor trouxe no meu coração esse tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema de perdão. E eu estou muito feliz nessa manhã de ter a oportunidade. Eu subo aqui quando o pastor me cede o púlpito. Ontem eu estava conversando com a Vanessa, a esposa do Felipe, e ela estava me contando algumas coisas, falando: Carla, mas você fica nervosa? Eu falei: claro! Mas você está lá toda semana. Eu falei: olha, essa história de que os nervos vão embora é mentira. Pelo menos comigo sempre está aqui. Mas eu estou tão feliz de estar nessa manhã compartilhando com vocês esse tema, mês da família, e eu gostaria de nessa manhã falar sobre perdão. Provavelmente não é nada novo para você e nada diferente, muito diferente do que você já ouviu. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz e como que o Espírito do Senhor sempre traz coisas novas. E eu tenho certeza que Ele quer falar ao seu coração nessa manhã. Falar sobre perdão não é fácil. Não é fácil de falar, não é fácil de ouvir, mais difícil ainda de se praticar. Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis chamado Mere Christianity, Cristianismo Puro e Simples, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz: todo mundo concorda que perdoar é uma ideia maravilhosa até que você tenha algo a perdoar. Então, esse é o nosso tema hoje de manhã. Talvez você já conheça essa passagem, mas para alguém que não leu o livro de Gênesis há algum tempo, eu gostaria de te dar um pouquinho do que está acontecendo aqui entre Gênesis 31 a Gênesis 33, que é a nossa passagem de manhã. Nós conhecemos aqui o personagem Jacó. Jacó, ele é filho de Isaac, filho de Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Nós temos as gêmeas aqui na nossa igreja, a gente sabe muito bem como é ter gêmeos no nosso meio. Na velhice de seu pai, Jacó engana Isaac, se passa por seu irmão e rouba a bênção que seria a bênção do primogênito. E como a gente vê em outras passagens bíblicas, nós podemos afirmar que a bênção ministrada ou a bênção proclamada de um pai para um filho era uma bênção irrevogável. Esaú fica furioso. Ele deseja matar Jacó. E nesse climão assim de família, Rebeca fala com ele: meu filho, vaza. E ele sai fugido, com medo de morrer pelas mãos de Esaú. E nessa passagem, 20 anos depois, eu sei que algumas pessoas, quando eu comecei a ler esse texto de falar volta para sua terra natal, deu até um friozinho na barriga. Não é essa a mensagem de hoje, irmãos. Isso daí é entre você e o Senhor. Mas aqui 20 anos já se passaram. Jacó se casou
I'm afraid I have to say with many wives, com várias esposas, e agora ele tem 11 filhos. E ele ouve o Senhor falando para ele que está na hora de voltar para casa. Pensa comigo, o que será que passou na mente de Jacó? Flashbacks, right? Popping. Como que ele saiu de casa, tudo que aconteceu, todo aquele clima chato, seu pai já velho, sua mãe clearly fazendo preferência, e as coisas começam a pensar, a realmente fazer aquele terremoto dentro da sua mente. Como é lidar com um problema que está adormecido por 20 anos? Uma hora ou outra chega que você tem que encarar a solução daquilo. Deus não quer que a gente deixe essas coisas pendentes para sempre. Talvez algumas pessoas nesta manhã entendem o que é isso. Talvez exista alguém aqui que sabe o que é você esconder debaixo do tapete, varrer a sujeira e deixar aquele pilho de poeira ali, até que alguma situação da vida ou mesmo o Senhor fala, levanta, está na hora de lidar com isso. Jacó aqui, ele decide ouvir ao Senhor. Não é fácil. Ele decide obedecer e seja o que Deus quiser. Há muito que acontece nesses capítulos. Vocês sabem que eu não gosto nem um pouquinho de falar, eu falo assim bem pouco. E eu queria falar sobre tudo o que acontece nesse capítulo, mas eu vou me segurar. Mas bastante coisa acontece entre Gênesis 31 a 33. E eu gostaria apenas de ficar com vocês e pensar sobre essa jornada de volta para casa. Essa jornada de reencontro. E eu quero, com você nessa manhã, eu quero te convidar a abrir o seu coração e caminhar comigo em uma jornada de perdão. E alguns momentos e alguns personagens envolvidos aqui. A primeira coisa que eu quero que a gente pense é que nessa jornada de Jacó, nessa jornada de regresso, existe um momento de oferecer perdão. Acompanhe comigo, a gente vai mover do capítulo 31 para o capítulo 32. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar no blog da igreja. Gênesis 32, de 3 a 6. Acharam? Digam amém. Good. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Irmãos, a gente vê aqui que é bem claro nessa passagem que a primeira iniciativa de tudo isso tem que ser de Jacó. Ele sabe como ele saiu de casa, ele sabe que os termos estavam ruins, a comunhão estava quebrada, então ele tem que fazer alguma coisa. E eu acho tão interessante que Jacó faz uso de uma estratégia que a gente conhece muito, que é a estratégia do amaciante. E eu não estou aqui falando de amaciante de roupas, mas é aquela situação, sabe quando você sabe que uma pessoa que você conhece, que você ama, às vezes da sua família que está brava, né? Aí você é o filho que quebra o vaso da mãe, o jarro da mãe. Eu me lembro uma vez eu estava na casa da minha mãe e o meu sobrinho quebrou um saleiro da minha mãe, que era uma bonequinha, e ele estava correndo pela casa, e aí ele abraçou a minha mãe, beijou. E ela já olhou para ele, eu não vou falar o nome porque ele assiste o culto, mas ela já olhou para ele e falou: o que você fez? É o amaciante, né? Às vezes a esposa que gasta muito no mall, ou eu devo dizer a Amazon,
E aí, quando você já espera o seu esposo com aquela comidinha, né? Negociação. Ou então uma coisa que de vez em quando acontece na minha casa, provavelmente acontece na maioria das casas, que o marido chama aquele casal para comer na sua casa, sem falar com a mulher, de última hora, e quando vocês estão assim a caminho de casa, ele fala: poxa, mas seu cabelo tá bonito, nossa, tenho certeza que isso já aconteceu. É o amaciante. Jacó usa o amaciante. Ele manda os seus servos na frente e fala: olha, vocês vão falar com Esaú assim: Senhor Esaú. Entendeu? Amaciante número 1. Vem aí o teu servo Jacó. Entendeu? O que mais que ele faz? Ele envia presentes. Bois, olha, vai uma lista. Bois e cabras e não sei mais o que. Tem a lista aqui. Bois, jumentos, ovelhas e cabras. Ele manda um monte de presente e ele manda ainda um recadinho. Se houvesse papel de carta nessa época, seria daquele perfumado. Que as meninas que cresceram adolescentes, gente, quem de vez em quando não tinha o papel perfumado e passava o perfume? Já fiz isso tantas vezes. E o pior é que depois o papel ficava enrugado, né? Anyways. Ele manda essa bandeira branca da rendição, um acordo de paz. Ele envia esse recadinho: olha, envio essa mensagem ao meu servo para que me recebas bem. Eu estou indo aí, calma. Mas veja a resposta de Esaú, se você tem a sua Bíblia aberta, no verso 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Eu sei que você provavelmente conhece essa passagem, você já sabe o que vai acontecer lá no final. Se você não sabe, cenas do próximo capítulo. Mas pensa agora, não pensa no Esaú daqui a algumas horas, pensa no Esaú de agora. 20 anos sem ver o seu irmão. 20 anos se lembrando de que a bênção do primogênito foi roubada. 20 anos olhando para sua mãe. A Bíblia não relata a morte de Rebeca, então a gente imagina que ela tenha falecido nesse período de 20 anos, mas até a sua morte, 20 anos, ela chorando a saudade do seu filho favorito. E Esaú fica em casa e ele vê tudo isso. Irmãos, e quando ele escuta o recadinho de que seu irmão está chegando, rapidamente ele ajunta 400 homens. Independente do que acontece no futuro, eu tenho quase certeza, there is no way that he had good intentions. Um homem que vai encontrar com there is no way. Esse retrato é o retrato da vingança. E assim é a pessoa que precisa perdoar. A falta de perdão é o combustível que alimenta a amargura e o ressentimento. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Ou talvez nessa manhã o Espírito de Deus está falando com você que esse é o seu caso. E eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para você ser tratado. É como um urso que hiberna durante todo o inverno, mas quando ele acorda, ele está pronto para atacar agressivamente a sua presa até que a sua fome seja saciada. Veja o que a palavra de Deus diz, Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, do verso 30 ao verso 31. Efésios 4, 30, Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, mas livrem-se, get rid of it, lança fora toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Irmãos, pense no que Deus está fazendo na vida de Saul.
de Esaú. Quem é Esaú do momento que ele recebe o recado até o momento que ele encontra com Jacó? Deus está trabalhando. E se existe aqui algum tipo de transformação, é porque Deus faz milagres até em coração de pedra. Eu creio nisso nessa manhã. Você crê? Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando no coração de Esaú quando ele sai com aqueles 400 homens, que nós não sabemos qual era a sua intenção. E eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor está disposto a trabalhar no seu coração, se você é uma pessoa que precisa perdoar. Talvez alguém já te feriu com palavras, talvez alguém te feriu com ações, e você se encontra uma pessoa quebrada. Ninguém aqui está falando que é fácil. Talvez alguém da sua própria família, como foi no caso de Esaú. Mas hoje o Senhor que nós servimos está aqui te oferecendo cura. Tudo começa com o coração que está disposto a perdoar. Quanto tempo mais nós precisamos viver com esse ressentimento, com essa amargura? Quanto tempo a gente tem que usar, às vezes, a ferramenta do silêncio como esse espírito vingativo? Ou às vezes não é o silêncio, mas é uma indiferença. O Senhor está aqui, Ele te chama. Que tal você abrir mão dos seus 400 homens? Max Lucado, e eu sei que é um autor conhecido por muitos, ele diz: perdoar é destrancar a porta de quem estava preso e perceber que o prisioneiro, na verdade, ali é você. O segundo momento dessa jornada de retorno para casa que eu quero ver com vocês é o momento de receber perdão. Veja comigo o que a palavra de Deus diz em Gênesis 33, do verso 1 ao verso 3. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as 2 servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Irmãos, é importante a gente mencionar aqui que, se você ler o capítulo 32, Jacó passa por uma experiência grande com Deus. Primeiro ele ora e fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me poupa das mãos do meu irmão. Mas depois ele fica sozinho e ele tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus e parece que a noite de Jacó é uma noite de tratamento. E eu estava conversando com o pastor a respeito dessa passagem. Feels like Deus está oferecendo para Jacó o perdão dele, para que ele pudesse estar passando por essa jornada de perdão com Esaú. Deus muda o seu nome e ali durante a noite Deus muda a história de Jacó e ele se torna Israel, e nós somos descendentes desse novo homem que tem esse encontro com Deus. Mas a noite passa e aí amanhece o dia e finalmente Jacó avista Esaú e seus homens. Jacó divide a sua família por grupos e ele faz isso por 2 razões. Ele faz isso por estratégia e ele faz isso meio que um apelo emocional. É difícil pensar nisso. O que ele faz, ele não sabe se Esaú vai se vingar. Então, parece que ele divide a família assim por importância, né? É difícil pensar nisso, mas é o que ele faz. Ou a gente pode pensar que ele vai mandando assim para amolecer. Veja essa mulher, olha que lindos meus filhos. Veja essa outra mulher, olha que lindos seus filhos. E assim ele vai fazendo e deixa Raquel e José por último. Mas o que é mais interessante para mim
no meio dessa cena é que Jacó não consegue nem esperar a execução do seu plano. A palavra de Deus diz que ele corre na frente deles para se encontrar com Esaú e ele curva-se ao chão por 7 vezes. É tão interessante pensar que Jacó se encontra com Deus, Jacó luta com Deus, Jacó tem a presença do Senhor, mas irmãos, aquele momento ele pertencia a Jacó. Sabia que Deus estava com ele, mas Deus não iria fazer por ele. Vocês entendem o que eu estou falando? Aquele momento de pedir perdão era o momento de Jacó. E ele sabia disso. E quando ele entende, por mais difícil que seja, ele vai e ele faz o que é necessário. Ele se curva perante o seu irmão, não uma, não duas, mas 7 vezes. Aqui está um sinal de humilhação, de humildade, de reconhecimento. E eu acho tão interessante, enquanto eu estava preparando essa palavra, que a gente conserva algumas tradições que a gente nem percebe, né? O princípio de se curvar, de se ajoelhar. Você já percebeu quando um homem vai pedir uma mulher em casamento? O que ele faz? Né? Eu não sei o que é isso, porque meu marido não me pediu em casamento, ele só me comunicou. E depois eu cobrei tanto isso dele, quando a gente completou 10 anos de casado, ele fez tudo que ele não fez quando a gente se conheceu, e ele realmente falou comigo que a gente ia casar. Até o dia ele falou, e Deus fez tudo o que ele pediu. Mas quando a gente completou 10 anos de casado, ele me deu uma aliança, e eu me lembro perfeitamente que eu estava lavando vasilha, e ele chegou, a aliança precisou de ajuste, e ele chegou na minha cozinha e se ajoelhou, e eu levei um susto. Aí ele falou, você joga 10 anos na minha cara, mas casa comigo. Mas você já pensou nisso? Quando um homem, tradicionalmente, pede a mulher em casamento, ele se ajoelha. É um gesto de amor, mas não é um gesto extremamente de humildade? Você aceita ser a minha esposa? A gente faz isso até hoje, não importa a cultura. Jacó faz isso. Jacó se curva, o verso 3, ele mesmo passou adiante e ao aproximar-se do seu irmão, ele curvou-se até o chão 7 vezes. Olha, as experiências da vida de Jacó, as experiências com Deus, de certa forma o medo, mas o impulsionou, ele sabe que ele precisa pedir perdão. E ele sabe que esse momento é um momento seu. Eu não consigo imaginar, mesmo sem saber o que Esaú ia fazer, o peso que saiu dos ombros de Jacó, que ele carregava por 20 anos. Ele sabia que ele tinha ferido. Ele sabia que ele tinha errado e ele precisava pedir perdão. Há algo que podemos aprender no pedido de perdão de Jacó. Ele se humilha, reconhecendo o erro e tenta fazer restituição, né? Já mandou tantos presentes. Ele estava amaciando? Sim. Ele estava tentando aplacar a ira? Sim. Mas ao mesmo tempo ele estava demonstrando visivelmente que ele não era o mesmo homem. E que ele estava arrependido. 20 anos. Percebam que a palavra de Deus, você pode acompanhar comigo, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de pedir perdão. Provérbios, nós lemos alguns textos hoje de manhã, Provérbios 28, 13, um verso muito conhecido, eu vou ler na revista e atualizada. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa
confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Tiago 5,16, portanto, confessemos os nossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e todos nós nos lembramos quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina essa frase: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenininhas, novinhas, porque elas ainda são pequenininhas. Mas eu me lembro quando a Belle estava no elementary, e eu acho que eu já compartilhei essa experiência com as mulheres há bastante tempo atrás, mas eu me lembro que chega uma semana na escola que é o Picture Day, né? E eu me lembro que a Belle estava muito ansiosa para esse dia, ainda no elementary, não me lembro exatamente qual grade que ela estava, e ela falou comigo assim: mamãe, eu quero usar esse vestido para o Picture Day. E era um vestido que eu sempre chamava do vestido de domingo à noite. E eu falei com ela assim: filha, mas esse vestido a gente usa para ir para a igreja. Vamos escolher um vestido quarta-feira? Porque o melhor que a gente tem, a gente dá para o Senhor. A gente dá para a casa do Senhor. Ai, mas eu queria tanto usar esse vestido, não, mas eu vou te arrumar. E ali fomos, e eu, claro, né, como a mãe, daquele jeitinho cheio de amaciante, fui achando um vestido não tão fancy, porque o vestido do domingo à noite é para a casa do Senhor. E fomos ali, eu me lembro, arrumei ela direitinho, com o vestido da quarta-feira, e chegamos ali na escola. E quando eu estacionei, eu vi um monte de menininha com os vestidos mais pompulhosos. E ela desceu do carro, me abraçou, me beijou, tchau mamãe, e desceu com o vestido da quarta-feira. E depois que ela desceu, o Espírito Santo falou comigo assim: você precisa de negar um vestido para sua filha para ensinar o princípio de honra? Eu estou lá dentro e não estou aqui. E eu fui para casa com aquilo, ai, que culpa, que remorso, e fui estrategiando, né? O ano que vem eu vou deixar ela escolher o que ela quiser. Não, quando ela chegar em casa, eu vou conversar com ela, vou mostrar, e a gente já vai escolher. E o Espírito Santo falou comigo: por quê? Porque você é mãe e você não consegue admitir que você errou? E eu falei: Deus, mas é uma criança, eu vou consertar. E o Espírito Santo falou comigo: então vai. E eu fui, peguei o vestido pompulhoso, dirigi de volta para a escola, e cheguei ali, pensei em 1000 coisas para me falar para a secretária. Esqueci que era o dia Picture Day, ela não sei o que, e o Espírito Santo está comigo, estou de olho. E eu cheguei naquela secretaria e falei com ela: eu vim aqui, eu era voluntária ali, irmãos. Todo mundo sabia quem eu era. E até hoje a meninada chamou meu carro do Jesus Mobile. Todo mundo sabia quem eu era. E eu cheguei ali e ela falou: e o que aconteceu? E eu falei: eu preciso de falar com a minha filha. Eu vim aqui pedir desculpa. E ela, tão pequenininha, veio me encontrar, sem entender nada. Para ela já estava over muito tempo, e ela vestiu aquele vestido, não fez diferença, muita diferença, porque ela era pequenininha, mas como que fez diferença dentro da minha vida? Porque naquele dia, naquela manhã, naquela escola, eu precisava pedir desculpas.
dizer que você nunca feriu ninguém? Nunca magoou? E às vezes o Senhor está falando, eu sei, pedir desculpa é difícil, é constrangedor admitir que você está errado, admitir que você feriu. Às vezes você tem que ser humilde, você, como nós cantamos aqui nessa manhã, se humilhar. Às vezes você tem que fazer isso, mas é extremamente libertador. Quem sabe é essa libertação que o Senhor está te oferecendo nessa manhã. Nós erramos, nós ferimos, às vezes a gente fere sem querer, às vezes a gente fere quem a gente ama, às vezes a ferida é rasinha e passa a situação e o cotidiano consegue emendar e cicatrizar e parece que nunca aconteceu, não é? Mas tem ferida que é profunda. E se essa ferida não é tratada, ela inflama. E ela pode causar muito dano dentro de uma família. Feridas que passam de forma desapercebida e nunca são tratadas, nunca podem ser curadas. Será que você precisa de uma libertação nessa manhã? Talvez você já enviou 1000 presentes, como Jacó fez, mas nessa manhã o Senhor está te chamando para você se curvar 7 vezes. E eu sei que para muita gente, não para muita gente, irmãos, falemos a verdade, para pouca gente é fácil pedir desculpa. Tem gente que faz uma facilidade, mas a maioria de nós não sabe o que é isso. Mas ainda assim o Senhor está falando com você nessa manhã, que se você se humilhar, Ele vai te exaltar e Ele vai te curar. Deus quer trabalhar na sua casa, que o orgulho não possa te impedir de fazer o que é necessário, porque nós que servimos ao Senhor precisamos de ser curados. Você crê nisso nessa manhã? O último momento que eu quero falar com vocês, existe o momento de oferecer perdão, de pedir perdão, mas existe também o momento da cura. Gênesis 33, verso 4, diz o seguinte, preste atenção nessa cena. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Verso 8, Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradasses de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Irmãos, é tão bonito ver essa passagem, porque a gente vê, Esaú precisava desse momento tanto quanto Jacó. E Jacó precisava desse momento tanto quanto Esaú. A cura, o momento de cura é mútuo. Os dois precisavam ser curados. E ontem a gente estava na casa de uma irmã e a gente estava lanchando e falando sobre a importância do afeto, né? A importância do carinho. Veja que cena tão linda, 2 irmãos se abraçando, se beijando. Gente, homem também se beija. Irmão se beija, primo se beija. Eles estão ali se beijando e se perdoando, liberando um ao outro de tudo que eles carregaram por 20 anos. Será que você consegue imaginar essa cena? O momento do perdão, ele é transformador para todas as partes envolvidas. Deus permite que seja assim. E eu fico impressionada com o que Jacó diz no verso 10, se você ainda tem a sua Bíblia. Mas Jacó insistiu, não, se te agradas de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Mas irmãos, na noite anterior, Jacó viu a face de Deus.
Ele deu o nome de Peniel porque ele disse: eu vi Deus face a face e eu não morri. E agora, ali, nesse momento de reconciliação com seu irmão, é como se Jacó dissesse, e eu estou usando aqui a minha interpretação, é como se Jacó dissesse: eu sei o que é a presença de Deus. A presença de Deus estava comigo ontem à noite quando eu lutava com um anjo. A mesma presença está aqui. Ver você é como ver a face de Deus. Perceba que transformação, que libertação. É isso que o perdão faz. Por isso que para nós sermos cristãos de verdade, primeiro a gente recebe o perdão de Deus. E Deus nos dá graça para estender esse perdão aos outros. Você entende isso nessa manhã? Diga amém. Amém. O Senhor está falando isso com você. Irmão, a sua salvação pode depender disso. Porque se você se diz cristão e no seu coração você não está disposto a perdoar ou pedir perdão, a sua salvação está em risco. É isso que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 14 e 15, são palavras de Jesus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jacó e Esaú escolhem o perdão. Eles escolhem a cura. E vale a pena lembrar que no meio disso tudo estava o pequeno José, assistindo toda aquela cena, sentado no primeiro banco da escola do perdão, olhando seu pai e o seu tio. E alguns anos depois ele estaria no lugar daquela cena, aonde ele estaria sendo confrontado com a decisão de perdoar ou se vingar, depois de ser muito ferido. E é só a minha imaginação aqui, mas eu tenho certeza que o que José testemunhou naquele dia, vendo o seu pai, vendo o seu tio, veio como um filme muitas vezes na sua cabeça para ele fazer o que era certo. Nessa manhã, o Senhor está aqui. O que acontece depois do perdão? Tem gente que tem medo do depois, não é mesmo? O que aconteceu com Jacó e Esaú? Gênesis 33, verso 16, diz: naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Então os irmãos não voltaram a viver juntos, ser amigos inseparáveis? Não era isso que Deus tinha para eles. Eles voltam depois a se encontrar para sepultar o seu pai, mas de alguma forma um vai para um lado e outro vai para outro, e era o que Deus tinha. Nem por isso a cura ou o perdão é anulado. Você entende isso, irmãos? Tem gente que tem essa ideia que perdoar é voltar a ter amizade, é voltar a ter intimidade, a ser como era antes. Mas não é isso que a Bíblia registra. Em alguns casos, talvez isso aconteça, em outros casos não acontecem, and that's okay. O que acontece depois da cura pertence a Deus. A você pertence a escolha de fazer o que Deus está pedindo de você. O depois pertence ao Senhor. Nessa manhã, o Deus da reconciliação te convida a receber a cura. Será que tem alguém aqui que está precisando de dizer sim a esse convite? Talvez você, como Esaú, precisa estender o perdão a alguém que te feriu. O Senhor te convida a fazer isso. Será que você está disposto? Talvez você, como Jacó, precisa se humilhar, precisa pedir perdão, precisa tratar da ferida que está aberta, talvez que está hibernando por muito tempo. O Senhor te convida a fazer isso. Será que você está disposto? Não existe cura, libertação, sem primeiro haver o perdão.
Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã e abrir o seu coração. Feche os seus olhos e abra o seu coração. E antes de eu descer e passar a palavra ao louvor, eu quero orar por você. Todos de olhos fechados, porque esse é um momento muito pessoal. Mas se você está aqui nessa manhã e você sabe que Deus ministrou ao seu coração e você precisa de fazer algo para ser curado, que só você e Deus sabem, levante a sua mão e eu quero orar e eu vou ministrar a graça, a força do Senhor. Amém? Pode abaixar. Se você precisa dessa oração, pode abaixar. Levante a sua mão. Amém? Pode abaixar. Eu quero ministrar a graça do Senhor. Eu sei que não é fácil. Mais alguém, eu quero ministrar a bênção do Senhor. Levante a sua mão. Amém. Pode abaixar. Amém. Senhor, contempla, Deus. Contempla, Senhor. Porque o Senhor nos amou, nós precisamos amar. Porque o Senhor nos perdoou, nós precisamos perdoar. Deus, às vezes é tão difícil. Senhor, mas o Teu Espírito está aqui neste lugar, Senhor, rompendo barreiras. E nessa manhã, essas mãos que se levantam a Ti, eu quero ministrar a bênção do Senhor, coragem, ousadia, perseverança, iniciativa, para que laços, Senhor, possam ser restaurados, para que corações, Senhor, possam perdoar, para que palavras de perdão possam ser ditas e para que a cura do Senhor alcance essas vidas, alcance essas famílias, alcance essas situações e que o inimigo seja destruído, derrotado, humilhado nessa manhã. E eu peço isso pelo poder que há no nome de Jesus, crendo no sangue de Jesus que primeiro nos amou, primeiro nos perdoou, e que essa graça seja sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã, que saiam e vivam uma experiência de cura e libertação em nome de Jesus. E a sua igreja diz: coloque-se de pé.
Mês de maio, mês da família. Toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e oravam continuamente. Atos 10:2. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Vem aí o segundo Arena Jovem. Esse evento acontecerá no sábado, dia 11 de junho, às 7h30 aqui na igreja e será em inglês. Aproveite essa oportunidade para trazer convidados. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toda a família é convidada para buscar o Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode colocar seu pedido na nossa parede de oração. Estamos orando e intercedendo por cada pedido nos cultos de oração, toda quarta-feira. Todos os jovens são convidados para participar das reuniões do One Ministry, nas quartas no 3º andar da igreja. Nosso tema atual é The Way. Os adolescentes estarão estudando nas próximas semanas sobre as práticas espirituais. Lembrando que nossos estudos bíblicos acontecem nas quartas, às 8 horas da noite. No sábado, dia 4 de junho, o Dr. Ié estará dando uma palestra para os homens a respeito de saúde. Essa palestra acontecerá aqui na igreja às 16h. A próxima reunião dos casais acontecerá no sábado, dia 21 de maio, às 6h30 da noite aqui na igreja. Interessados devem confirmar sua presença com a Thaís Antunes. Pedimos a cada casal que traga um prato de doce ou salgado. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso café, no sábado, dia 28 de maio, às 5 horas da tarde aqui na igreja. Teremos nossa sala de papo e nosso tema será Vivendo o Meu Propósito. Venha e convide suas amigas. Durante o verão, os adolescentes estarão fazendo reuniões nas casas. Se você deseja oferecer a sua casa para uma reunião, você pode procurar a Carla ou a Laísla para agendar o seu dia. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos do Senhor.